2016, agora, o Dario Messer, na sua confissão premiada, na sua delação ao Ministério Público do Rio de Janeiro, confessou ter mandado dinheiro ilicitamente através do MTB Bank, que fez parte da sua confissão. Vocês sabem que esta mesma acusação tinha sido absolvida em 2006 pela Lava Jato no Paraná, pelaquela juíza Arde. Então, o que eu vejo é um conluio para ocultar uma remessa de dinheiro mal havido para fora do Brasil. É claro que eu tenho uma coincidência absoluta com a posição do Celso Treis, que é um sujeito seríssimo. Naquele momento, muita gente mandava dinheiro para fora para fugir da desvalorização e aplicar suas reservas em dólar. Então, o crime aí seria a sonegação de imposto de renda. E este crime de quem colocou o nome na remessa praticamente foi combatido pela Receita Federal do Brasil. Mas o dinheiro mal havido, das pessoas que mandavam através de laranjas com nomes falsos, aquela relação que, no decorrer da minha denúncia da CC5 e do escândalo do Banestado, foi apurada e que veio para o Brasil pelas mãos, conforme o doutor Hélio já deixou claro, deputado do PT à época e membro da CPI, pelo Vladimir Aras e pelo Fernando Lima, o destino do dinheiro, para onde foi aquele dinheiro enviado através de doleiros e de nomes de laranjas, este veio para o Senado Federal, na mão do Ministério Público. Vladimir era do Ministério Público. E nunca foi acrescentado à CPI para o conjunto dos parlamentares, deputados e senadores examinarem. E o Sérgio Moro não anexou a denúncia feita ao Supremo Tribunal Federal, o que levou o Supremo Tribunal Federal, à época, a arquivar o processo por falta de materialidade. Agora, o fundamental é que nós poderíamos dizer que há 20 anos esses crimes estão prescritos. Mas o roubo do dinheiro da União não prescreve. Esse dinheiro pode ser procurado. E há também, Panunzio, o aspecto histórico. Os ladrões da CC5, do Banestado, dos bancos, eram 4, 5 bancos, e eu sempre pergunto por que não o Banco do Brasil e a Caixa Econômica? São os mesmos ladrões de hoje. Esse dinheiro saiu do Brasil e voltou em paraísos fiscais para ser investido no país. E a tese que me parece mais apropriada a esse processo é que a maior parte desse dinheiro era da corrupção das 63 privatizações na época do Fernando Henrique Cardoso. Mas daí houve um acordo. O Márcio Tomás Bastos tira o delegado que agilizava essas investigações e substitui por outro, proibindo de procurar o destino do dinheiro. É um acordão com o Supremo e com tudo. E segundo consta em quem se aprofunda nesse processo, foi o acordo para garantir, a tese é do Celso Treis, não é minha, no seu programa, eu assisti no seu programa, para garantir a governabilidade do Lula na primeira eleição, eles fizeram um acordo que não se falava mais nas privatizações, tanto que o Lula não mexeu com nenhuma privatização feita, e que não se mexia mais no dinheiro enviado pela CC5. Foi um acordão, a primeira frente ampla feita no Brasil. Então, até do ponto de vista da história do país, para que essas coisas não se repitam, com o conhecimento por parte de todos da experiência, a gente tem que aprofundar isso. E é o meu desejo. Agora, eu não sou parceiro do Ramos Maia. Embora, Panunzio, eu ache que tanto você como o 247, o meu amigo Atushi, prestam um bom serviço na investigação desse processo. O mais, eu acho que é uma espécie de briga de bugio. Aqui no Paraná, na região de Guarapuava, onde nasceu a minha mãe, tem muito bugio. E um conjunto de bugios, um bando, é conhecido como capela. E esses bugios, quando brigam entre si, eles jogam as fezes uns nos outros. Não tem sentido essa briga de jornalista, que, na verdade, por parte do Ramos, me parece uma procura de audiência. Mas eu acho que o serviço prestado é bom.
Eu acho que o serviço prestado é bom. O Brasil precisava conhecer isso, porque, na minha opinião, os ladrões de ontem são os mesmos ladrões de hoje. E veja, esse dado que eu te dei, que eu recebi por WhatsApp, do De Costa, agora de manhã. A juíza Arde absolveu o Messer de uma confissão que em 2016, em 2006, que em 2016 ele fez. Ele confessou o trambique. Então, isso está muito mal conduzido. E a tese do Celso III, de que foi um acordo para se poder governar, é uma tese correta. Só que eu não fico passivo diante disso. O Brasil foi vítima desse processo. E eu, politicamente, fui vítima de uma tentativa de liquidação por parte do Ministério Público no Paraná pelo tempo todo. Aqui no Paraná, a Lava Jato dizia: a corrupção do pedágio passou por todos os últimos governos, inclusive o do Requião. E eu me opunha à corrupção da Lava Jato. Eu entrei com 30 ou 40 ações contra os concessionários. E você sabe que o Ministério Público Federal se manifestou a favor dos concessionários nas 40 ou 41 ações, igualmente o Ministério Público Estadual. Então, o que há por trás desse processo todo? Eu não estou preocupado em fazer acusações pontuais. Eu vi essa briga aí do Roberto Barroso. É meu amigo e já foi nosso advogado aqui no Paraná. Eu votei na condução do Roberto Barroso no Senado para o Supremo Tribunal Federal. Mas se o nome dele está lá, e eu nunca vi, não vi porque não procurei. E eu tenho esses documentos hoje aqui em casa. Os documentos do Rômulo não são os meus. Se ele tivesse pedido, eu teria dado. Ele pediu, mas eu não encontrei aqueles volumes no momento que eu tinha mudado de Brasília para Curitiba. Minha mulher achou isso recentemente. Mas não é o caso, ele pode ter mandado o dinheiro de uma vitória jurídica legalmente, para deixá-lo a salvo da desvalorização do real. E se pagou imposto de renda, não é problema nenhum. Se não pagou imposto de renda, tem que pagar. Então, não há um crime de desvio de dinheiro ilícito. Então, não tenho interesse nenhum nas acusações pessoais desse processo. Mas é importante que se investigue isso. E se esses documentos que vieram na mão do Vladimir Aras e dos parlamentares estão no porão do Senado, por que não se retira do porão do Senado? Dá uma olhada nisso, para ver Senador, quem são os ladrões originais do jogo da Carta Circular número 5, que possibilitava a brasileiros não residentes mandar dinheiro para o exterior, e que acabou sendo usada por todo mundo. Quando eu fiz a denúncia, o presidente do Banestado, que eu nomeei no início do meu governo, me disse: Requião, estão mandando para fora mais dinheiro do que a reserva cambial brasileira. E eu fui verificar, me disse ele, uma parte desses milhões de dólares é remetida pelo dono da barraca de cachorro-quente, que funciona na frente do Banestado. Então, você veja, foi uma coisa montada e eu tenho a convicção, suportada numa multidão de indícios, que esse dinheiro, o grosso dele, foi a corrupção das 63 privatizações do Fernando Henrique. E tem mais. Eu acho que empresas estratégicas como Petrobras, Água, não podem ser privatizadas. Mas acho também que existem inúmeras empresas públicas, estatais, que foram criadas durante determinados governos e que a sua utilidade desapareceu e continuam funcionando aí. Não tem por que ser mantidas. Então, a gente tem que olhar isso com equilíbrio, mas nenhum equilíbrio para a revelação dos ladrões originais do dinheiro público no Brasil, os autores, os procuradores. Como é que a dona Gabriela absolve o Messer depois ele confessa o crime? E fica tudo por isso mesmo. Eu não estou achando que ela tenha cometido um crime. Ela pode ter se equivocado, se enganado. Mas eu vi o Saliba falar na lei de abuso do poder. Não esqueçam que fui eu que pus a cara a tapa e fui o redator da lei de abuso do poder, aprovei a lei no Senado Federal e a Câmara aprovou também. E consultei todos os juristas do Brasil, inclusive o sujeito com o qual eu tinha boas relações naquele momento, que era o Sérgio Moro. E ele concordou com tudo, mas, no fim, eles queriam só um capítulo a mais, que a lei não valia para os juízes e para os promotores. Eles queriam a liberdade de hermenêutica. A lei está bonita, mas se a lei diz que é branco e o juiz diz que é preto, não há possibilidade de punir o juiz. Não é por aí.
Mais ainda, Manu, para você ver a minha história nesse processo, fui eu que lancei o primeiro projeto do Conselho Nacional de Justiça. Eu dei uma olhada na legislação argentina, portuguesa e na legislação espanhola. A legislação espanhola era uma maneira de se contrapor ao poder do Estado espanhol, que é um reino, né, que interferia de uma forma pesada no judiciário. E eu fiz uma lei com a participação do poder judiciário, mas com a maioria da sociedade civil, porque era uma lei para controle. Não podia ser um tribunal corporativo para defender os desmandos da categoria. Mas, de repente, eu fui eleito presidente do Parlamento Europeu, da Eurolat, com sede em Bruxelas. E eu fui para a Bélgica tomar posse no exercício dessa presidência, uma copresidência. O Parlamento Europeu tem um presidente espanhol e um presidente latino-americano, que era eu por 2 anos. Você sabe que, contrário de todos os costumes do Senado, o Jefferson Carpinteiro Pérez, casado com uma desembargadora do Amazonas, considera o meu projeto inconstitucional. E eles produzem, então, um Conselho Nacional de Justiça e um Conselho Nacional do Ministério Público, fundamentalmente dominado pela categoria corporativo. E corporação não condena a corporação. Então, essa manipulação pela hegemonia absoluta dessas instituições sobre o legislativo e sobre o Brasil vem ocorrendo há muito tempo. E quando fui senador pela primeira vez, o meu gabinete era um bunker de defesa das prerrogativas do Poder Judiciário e do Ministério Público, porque eu conhecia o que tinha acontecido na ditadura. A Ellen Grace trabalhou muito proximamente a mim, frequentando o meu gabinete na defesa dessas prerrogativas. Mas foi um erro meu, nós demos prerrogativas demais. Isso tem que ser contido agora.